Olá, tudo bom? Amém, que bênção, glória a Deus, aleluia. Que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que esteja tudo correndo bem para você, mesmo que você esteja passando por problemas. Eu sempre falo isso. Mesmo que você esteja passando por problemas, mas que você esteja bem, que você esteja tranquilo, com a paz de Jesus no seu coração. Sim, aquela paz que excede todo entendimento, que ela esteja dentro de você, te colocando de pé, te mantendo de pé, te sustentando, te deixando tranquilo, com a cabeça tranquila para poder tomar as decisões, para poder ouvir a voz de Deus e saber qual é a sua vontade para resolver os seus problemas. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Você conhece a história de Davi e Golias? Eu acho que todo mundo conhece, né? Até as crianças, a gente costuma contar para as crianças a história de Davi e Golias. E hoje eu queria conversar um pouco sobre a história, sobre o que Davi fez com Golias, né? E falar também sobre as 5 pedras que Davi pega no rio. Por que Davi pegou 5 pedras? Se ele só precisava de uma para matar o gigante. É interessante a gente ver essas coisas. Mas a história de Davi e Golias. Davi, certa vez, chega na linha de batalha, na linha de frente, aonde o exército de Israel estava guerreando com os filisteus. Os irmãos de Davi, os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles faziam parte do exército de Israel, comandado pelo rei Saul na época. E o pai de Davi fala para Davi pegar uns mantimentos, umas comidas e levar para os irmãos na linha de frente, na linha de batalha, e saber como é que os irmãos estavam. Quando Davi chega lá, ele ouve o gigante gritando e desafiando o povo de Israel, né? O gigante todos os dias saía e falava: manda alguém brigar comigo, guerrear comigo. Se ele ganhar e me matar, os filisteus serão escravos dos israelitas. Mas se ele perder e morrer, os israelitas serão escravos dos filisteus. Davi escuta aquilo e vai procurar saber o que o homem que brigar com Golias e ganhar, o que ele recebe? O que o rei promete? Aí falam para ele, ó, você não vai pagar imposto, você vai casar com a filha do rei, né? Você vai ser um homem muito famoso e tal. E Davi começa a se interessar naquilo. E a gente começa a ver aqui o porquê Davi guerreou com Golias. Você sabe por que Davi guerreou com Golias? Primeiro, Davi guerreou com Golias porque ele quis. Ninguém mandou, nem Deus. Deus não deu a direção a Davi para que ele matasse Golias, que ele fosse guerrear com Golias. Não. O zelo de Davi pelas coisas de Deus, ele fez com que Davi se irasse de uma tal forma, porque um incircunciso, um ímpio, um pagão filisteu estava blasfemando e desafiando o nome de Deus. E aí Davi se coloca com raiva, com ira, para guerrear contra o filisteu. E Davi convence as pessoas que ele conseguiria lutar com o filisteu. Mas uma coisa interessante também, por que Davi lutou com Golias, é porque Davi não olhou para o tamanho de Golias. Para Davi não importava o tamanho daquele gigante, o tamanho do seu opositor, o tamanho do seu adversário. Não interessava aquilo. O que Davi estava vendo era uma pessoa
desafiando e blasfemando e falando besteiras a respeito do nome de Deus, o Deus de Israel. Davi não olhou para o tamanho, não viu, nossa, o gigante é grande, olha, vai dar trabalho. Não, para ele isso não interessava. O que interessava é que ele ia lutar contra aquele gigante e ele tinha na cabeça a certeza, no seu coração, de que ele mataria o gigante. Então Davi não olhou para o problema, Davi não olhou para o tamanho do problema. Davi, o que ele viu foi o poder de Deus sobre a vida dele para que ele pudesse superar o problema. Você tem olhado para o tamanho dos seus problemas? Será que você, quando vai enfrentar um problema, você está olhando para o tamanho dele? Que ele é muito grande, é muito difícil de brigar com ele, é impossível de guerrear, de matar aquele problema, de resolver aquele problema, porque ele é muito grande? Sabe, uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante. Ela dizia assim: não diga ao seu Deus que você tem um grande problema. Diga sim ao seu problema que você tem um grande Deus. O Deus do impossível. O Deus que vai fazer você transpor essa barreira. Hoje, na sua vida, eu quero profetizar na sua vida e dizer que o seu Deus vai fazer você superar esses problemas que você está passando hoje. Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para o tamanho e para o poder do seu Deus, que tudo pode, que para ele não há impossível. E Davi, então, sai para guerrear com Golias. Quando ele está indo guerrear com Golias, ele passa na beirada do riacho, do rio que passava ali, e pega 5 pedras e coloca as 5 pedras na sua bolsa que ele carregava com ele. E aí Davi pega uma daquelas pedras, coloca na sua funda uma espécie de estilingue e vai guerrear com Golias. E Golias começa a xingar Davi, começa a caçoar de Davi, começa a falar que ele era pequeno, que ele era fraco, que ele ia morrer. E Davi olha para ele e fala: Golias, você está vindo contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do meu Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que tudo pode. Você está enfrentando os seus problemas com que força? Qual a força que você está usando? Qual o poder que você está invocando para poder resolver os seus problemas? Você está indo contra os seus problemas em nome do Senhor Jesus? Em nome daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis? Os generais dos exércitos? É com ele que você está indo? Porque se for, a palavra de Deus nos diz que se nós estivermos em Jesus, nós somos mais que vencedores. Porque Jesus já venceu o mundo. Jesus, ele diz para a gente não ter medo, porque nós vamos passar por tribulações, mas ele já venceu todas elas. E se nós estivermos nele, nós vamos vencer também. Você está indo resolver o seu problema em nome de quem? Quando você sai para procurar emprego, para distribuir o seu currículo, você vai em nome de quem? Você ora antes de sair de casa? Você unge os seus currículos e abençoa para que eles sejam vistos, para que deles saia uma luz que venha chamar a atenção dos recrutadores e colocar ele na frente dos outros? Se você fizer isso, com certeza a sua vitória será garantida. Mas Davi pega aquela pedra, diz para Golias que ele vai em nome do Deus vivo, Deus de Israel. Então Davi pega e começa
a girar a funda com aquela pedra. E gira, e gira, e gira, e Golias estava olhando e querendo brigar. E chega um momento em que Davi solta aquela pedra. E aquela pedra encrava na testa do gigante, entre o capacete e a sua testa. Aí o gigante cai, tomba. A pedra não mata o gigante, olha só. A pedra que Davi mandou na cabeça do gigante não mata o gigante. Ela derruba o gigante. E aí Davi vai, sobe em cima do gigante. O gigante era tão grande que Davi sobe em cima do gigante, pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Então Davi vence o gigante. É assim que você vai vencer as suas dificuldades. É assim que você vai vencer os seus problemas. Com a força de Deus, naquela pequena pedra para derrubar, e depois você consumar a morte do seu problema, a solução do seu problema, indo até ele e resolvendo. É assim que você vai fazer. Isso é uma estratégia para você resolver os seus problemas, para você andar até os seus problemas e resolvê-los, acabar com eles. Mas Davi pega 5 pedras no riacho. Por que 5? Ele poderia ter pego uma só. Já que ele estava indo no poder de Deus, ele tinha certeza que de primeira ele ia acertar. Mas ele pega 5 pedras e coloca na sua bolsa. E eu quero falar sobre essas pedras. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 40, a palavra de Deus ela nos diz assim: em seguida, Davi pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou as pedras na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do gigante filisteu. No mesmo livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 45, a gente lê assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Sabe, um problema quando chega até você, um problema quando te aflige, ele não vem contra você. Ele vem contra o Deus a quem você serve. Nós temos que ter isso na nossa cabeça. Os problemas que vêm nos atacar, as coisas que chegam até nós, as provações, elas servem para a gente entender que é Deus que batalha as nossas guerras. É Deus que está na nossa frente. Esses problemas estão afrontando o Deus que nós servimos. Você que é pai, por exemplo, você que é mãe, quando alguém mexe com seu filho, é a mesma coisa que está mexendo com você, não é? Deus, ele sente a mesma coisa. Quando alguma coisa vem e nos aflige, mexe com a gente, está mexendo com Deus. E Deus não deixa isso barato. Deus não deixa isso passar. Ele vai guerrear as nossas guerras, ele vai se levantar a nosso favor. Mas vamos voltar para as pedras. Eu quero falar sobre as 5 pedras que Davi pega. Primeiramente, Davi pega a pedra do reconhecimento. Davi reconhece que Deus é mais poderoso do que qualquer um dos nossos problemas ou temores. Conforme nos tornamos mais íntimos do Senhor através da oração e da meditação na sua palavra, nossa coragem é fortalecida.
Ele se torna a nossa rocha, Deus se torna a nossa rocha, e as promessas de Deus passam a ser o nosso escudo. Então Davi pega a primeira pedra, que é a pedra do reconhecimento, aonde nós reconhecemos que Deus é Senhor, que Deus é soberano, que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, que Ele é o Deus do impossível e Ele não deixa que nada nos derrote e nos coloque no chão. Em segundo lugar, Davi pega a pedra do relacionamento. O Senhor Deus provou seu amor por nós quando nos aceitou em sua família, apesar de sermos pecadores. O sacrifício de Jesus na cruz nos tornou co-herdeiros de Deus. Por isso, Ele é nosso pastor e nos sustenta na palma da sua mão. Seu Santo Espírito habita em nós, no nosso coração, porque para Deus, você, eu, nós somos muito especiais. Nós somos criaturas de Deus, nós somos criação do próprio Deus. Deus soprou nos nossos narizes, nas nossas narinas, o fôlego de vida. Deus soprou em nós a sua vida, a vida de Deus. Para Deus, nós somos muito especiais. Então, a segunda pedra que Davi pega é a pedra do relacionamento. Davi sabia e era consciente do seu relacionamento com Deus. Você é consciente do seu relacionamento com Deus? Você tem um relacionamento com Deus? Você tem intimidade com Deus de chegar diante dele e falar: Pai, olha a minha situação. Olha o que está acontecendo comigo, Pai. Pai, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de um milagre. Eu preciso, Pai, que o Senhor me acuda nessa hora. Você tem um relacionamento com Deus? Você gasta aí 5, 10, 15 minutos do seu dia para conversar com Deus? Para louvar a Deus, agradecer a Deus? Pegue a pedra do relacionamento para que você possa ir lutar contra o seu problema. A pedra do relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, Davi pega a pedra da lembrança. A pedra da lembrança. Assim como Davi se lembrou do urso e do leão, que ele já havia matado nos pastos quando ele estava pastoreando as ovelhas. Quando vinha um urso, quando vinha um leão pegar uma ovelha do seu rebanho, ele lutava contra o leão, lutava contra o urso e derrotava, matava o leão, matava o urso e não permitia que a ovelha fosse comida, fosse morta. Davi se lembra das maravilhas que Deus já fez na vida dele. Davi se lembra dos milagres que Deus já fez na vida dele. Davi se lembra dos livramentos. Davi se lembra das vezes que Deus o sustentou com a sua mão poderosa. Você se lembra? Você tem lembrança das coisas que Deus faz e fez por você? Você é grato pelas coisas que Deus fez por você? Então Davi, ele pega a pedra da lembrança. Davi se lembrou do urso e do leão que já havia matado. Nós também devemos nos lembrar de tudo que Deus já fez por nós e de como nos livrou de outras situações difíceis. Não é a primeira vez que você passa por problema, meu amado, minha amada. Não é a primeira vez que você está passando por dificuldade. Você já passou por outras. E Deus te deu livramento. Você saiu do outro lado. Naquele acidente que você passou e quase morreu. E Deus te deu livramento. Não foi?
naquele sentimento de depressão que você estava, pensando até em se matar, e Deus te deu o livramento. Deus te mandou socorro, te deu a força. Naquela hora que você recebeu aquele diagnóstico ruim, e nos próximos exames que você fez, Deus te deu o livramento da cura, e nos exames não tinha mais nada daquilo que tinha sido falado. A pedra da lembrança. Deus cuida de nós e faz por nós todos os dias, a toda hora, a todo momento. Nós precisamos aprender a lembrar daquilo que Deus já fez. A palavra de Deus diz que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Em quarto lugar, Davi pega a pedra da recusa. A quarta pedra é a pedra da recusa. Davi se negou a ser intimidado pelo inimigo. O diabo tenta nos intimidar todo momento. De todo jeito, o diabo tenta nos intimidar, tenta colocar medo no nosso coração, tenta nos dizer que para nossa não tem mais jeito, não tem solução. O diabo tenta nos paralisar de medo. O único modo de lutar contra essa estratégia é nos recusando a aceitar a intimidação do diabo. Devemos prosseguir apesar do medo e lutar contra ele. Deus, ele nos diz, não tenha medo. 365 vezes na Bíblia, Deus fala, não tenha medo. A pedra da recusa, se recusar a ser intimidado, se recusar a ser paralisado pelas mentiras do diabo. E em quinto e último lugar, a pedra da confiança. Nós precisamos pegar a pedra da confiança. Davi enfrentou o gigante, o seu inimigo, com sua confiança depositada no poder de Deus. Golias, tu vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você no nome do meu Deus. Poderoso Deus, vencedor das batalhas. É em nome do meu Deus que eu vou contra você, problema. Davi tinha certeza da vitória. Ninguém poderia vencer Davi se o Senhor Todo-Poderoso estivesse ao seu lado. E essa também deve ser a nossa confiança. Esse também deve ser o nosso pensamento. O pensamento da confiança. Confiar em Deus, não importa o que aconteça. Confiar no poder de Deus, nas promessas de Deus que estão na sua palavra. As promessas de Deus que estão na sua palavra. Você conhece as promessas que Deus tem para você na sua palavra? Você conhece? Você já leu a Bíblia para saber as promessas que Deus tem para a sua vida? Porque quando nós sabemos, nós confiamos, nós passamos a confiar 100% plenamente no nosso Deus que nos dá a vitória. Então que nós possamos lembrar dessas pedras. E eu quero só recapitular as pedras que Davi pegou. A pedra do reconhecimento, a pedra do relacionamento, a pedra da lembrança, a pedra da recusa e a pedra da confiança. Que essa palavra possa edificar a sua fé. Que essa palavra possa te levar a meditar naquilo que você precisa para enfrentar os problemas do dia a dia, os problemas que você está passando, que você passou hoje e provavelmente vai passar na segunda-feira. Que você possa levar com você as 5 pedras dentro da sua bolsa, do seu alforje de pastor, e com a sua funda você possa atirar
na testa desse problema e você vai ver esse problema cair ao chão e você vai ter a solução em o nome de Jesus. Amém? Permaneça em Deus, permaneça em Jesus e a sua vida vai ser transformada para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados nesse canal são bons para serem distribuídos e enviados até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que os seus amados, aqueles a quem você tem consideração, ouçam essa palavra e tenham também a sua vida transformada. Em nome de Jesus, seja você uma bênção, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Ajude os outros, proclame e propague a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, por onde quer que você ande, aonde quer que você vá. Que o Espírito Santo brilhe, habite dentro de você e te encha com a plenitude do seu poder, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.